Olá! Mais uma vez, chegamos na nossa terceira aula do curso de Dependência de Drogas e o Serviço Social. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre redução de danos, prevenção e assistência. Nós podemos definir o que é redução de danos. Ela constitui uma estratégia de abordagem dos problemas com as drogas, que não só parte do princípio que deve haver imediata e obrigatória extinção do uso da droga, seja no âmbito da sociedade, seja no caso de cada indivíduo, mas também formula práticas que diminuem os danos para aqueles que usam drogas e para os grupos sociais com que convivem. Então a gente pode dizer redução de danos, eu vou negociar mais ou menos isso. Vejamos um pouquinho mais. Redução de danos também é chamada de redução de risco. É um conjunto de medidas individuais e coletivas, sanitárias ou sociais, cujo objetivo é diminuir os malefícios ligados ao uso de droga lícita ou ilícita. A vivência para o ser humano sobre o peso dos chamados fatores de risco causam mudanças em sua vida. Não é inofensiva, mas também não é determinante na sua impossibilidade de superação. O ser humano, ele pode conter os fatores de proteção que poderá superar essas dificuldades. Os problemas com as drogas envolvem múltiplas dimensões, incluindo os seus aspectos jurídicos e também de saúde, em situações frequentes que podem ser graves consequências para os indivíduos e para a coletividade. Conhecer as estratégias de redução de danos, entender bem sobre o que é realmente, assim como os seus alcances, limitações e o debate que envolve todo o pano de fundo que está sobre a redução de danos, permite a nós profissionais que a gente trabalhe diretamente com o dependente de droga e formulando a compreensão e a contribuição para a definição de melhores alternativas para a questão das drogas em nosso país, como a gente pode entender as estratégias que a redução de danos é utilizada a um dependente de droga? No século XIX, já eram utilizadas práticas de redução de danos e elas cederam pela pressão proibicionista dos meados desse século. Na Holanda, na década de 1980, o usuário de drogas injetáveis exigiram do governo a disponibilização de serviços que diminuíssem seus riscos de contaminação, porque eles usavam a mesma seringa, era compartilhada com várias pessoas, E existia nessa época um índice muito grande de hepatite B. Em seguida, a preocupação com o risco da contaminação veio com a AIDS, que todos nós conhecemos, deu um grande impulso à implementação das atividades de redução de danos. E muitos profissionais, eles foram capacitados a respeito de como proceder na abordagem com esses usuários de drogas injetáveis. E a partir dessas capacitações desses profissionais, iniciaram serviços em locais de fácil acesso aos usuários de drogas, onde eles estavam, era lá que os profissionais iam, Iam com veículos que circulavam ou ficavam estacionados aí em áreas das cidades com maior concentração dos usuários de drogas injetáveis, Portanto, as práticas de redução de danos passaram a integrar as estratégias de abordagem do problema com as drogas em países da Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. E no intuito desses serviços oferecidos a essa população, era tentar evitar que viessem a expor-se a situações de riscos, viabilizando assim a sua aproximação às instituições
abrindo a possibilidade de que pudesse pedir ajuda depois. Então, os profissionais chegavam, ofereciam essas seringas, levavam também orientações a esses usuários, né? Então, a gente pode concluir que a estratégia utilizada sobre redução de danos, ela é tolerante, pois evita a compreensão moral sobre os comportamentos relacionados ao uso dessas substâncias psicoativas, né? E as práticas sexuais, né? Evitando intervenções autoritárias e preconceituosas, pois a diversidade ela é contemplada ao compreender que cada indivíduo estabelece uma relação particular com as substâncias que a utiliza, né? E essas abordagens, elas são padronizadas como pacotes prontos e impostos para todos, é impotente e também é excludente. Então, a redução de danos como estratégia de prevenção são ações que visam a diminuição do risco desse dependente de drogas, né? Desse usuário, né? Riscos de contaminação com micro-organismos por vias injetáveis ou por vias sexuais, né? E constituíram um impulso inicial a essas estratégias, né? Posteriormente, outras práticas de risco se tornaram focos dessas ações de redução de danos, como os problemas com drogas não injetáveis, como é o uso do crack nos dias de hoje, né? As estratégias de redução de danos, elas foram praticadas no Brasil a partir da preocupação com o crescimento do contágio com o vírus da AIDS, né, do HIV, né, entre usuários de drogas injetáveis, né. No caso de estratégias de redução de danos, para usuários de drogas injetáveis, as atividades incluem a troca de seringas, usadas por seringas estéreis, né, e descartáveis, né, a distribuição de preservativo e a disponibilização de informações sobre como usar o equipamento de injeção com menos risco de contaminação e sobre os cuidados para a prática do sexo seguro. Além disso, os usuários eles recebem informações sobre serviços de saúde para a realização de exames e de tratamento para problemas clínicos para essa dependência de droga. As primeiras ações de redução de danos, elas surgiram em Santos em 1992, no final da década de 80. Esse município apresentava altíssima taxa de prevalência do soro positivo, por causa que Santos ele tem um porto e ali transita muitas pessoas, né? Então, muitos homens, marinheiros, e daí as profissionais do sexo iam lá e daí começou a haver um índice muito grande, né, do HIV entre os usuários também de drogas injetáveis, né? Mas não houve aceitação e ocorreram repreensão policial a essas atividades e ações civis e criminais contra seus organismos, alegando que essas atividades estimulariam o consumo de drogas, por isso o projeto foi interrompido, né? O Conselho Federal de Entorpecentes, em 1994, deu parecer favorável à realização das atividades de redução de danos. Em 1995, teve início na Bahia o primeiro programa brasileiro introduzido ações de redução de danos e de riscos associados ao uso de drogas e especialmente as drogas injetáveis. Foram constituídas intervenções de campo voltada para o usuário de drogas, fornecendo não apenas informações sobre o HIV, como também materiais de prevenção para reduzir o risco de infecção pelo HIV. Mais de 150 programas de redução de danos estavam em funcionamento no país em 2003, com o apoio e, na maioria dos casos, com o financiamento do Ministério da Saúde. As estratégias de redução de danos nesses grupos atendidos encontram diminuição da frequência do uso injetável de compartilhamento de seringas, né? Essas pesquisas, elas respondem favorável a uma indagação importante sobre estratégias de redução de dano. Será que elas são eficientes em diminuir os danos e riscos, né?
Com a nova lei de drogas, entrevistas realizadas com profissionais da saúde, de serviços especializados na assistência a usuários de drogas, evidenciam uma percepção favorável à mudança na forma de encaminhamento de pessoas com problemas com drogas por serviços de justiça para essas instituições, né? Nós podemos ver que a redução de danos, né, nada mais é do que aquele indivíduo que ele está necessitando, ele necessita de ajuda, um profissional poder ajudá-lo, né, a que ele possa diminuir o risco de contaminação de tantas doenças como nós vimos aí em São Paulo mesmo, né, a Cracolândia, quantas pessoas que utilizam drogas estão doentes. Então, redução de danos, essa estratégia é para poder ajudar, para auxiliar esse doente, esse dependente de drogas. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.